Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar, neuropediatra aqui de Fortaleza. Com a live da semana, dia de segunda-feira, normalmente eu faço temas variados. E todas as vezes que eu vou fazer uma live, eu penso no que me aconteceu no meu dia a dia. E hoje, por coincidência, eu atendi 3 ou 4 crianças maiores, crianças já de 12 anos, 11, 13 anos, com queixa de dor de cabeça. Todas elas, eu pedi exames, mas todas elas estavam com características típicas de enxaqueca. E essas mães, eu não era a primeira médica. Várias falaram que eu já era a segunda ou terceira neuropediatra, que elas estavam procurando porque a criança tem dor de cabeça e elas queriam que se resolvesse o problema. E que tem dor de cabeça há muitos anos, que tem dor de cabeça há 5, 6, 7 anos. Então eu acho que é um tema que vale a pena uma live. Primeira coisa, enxaqueca é a causa mais comum de dor de cabeça. Enxaqueca, 80% das pessoas que procuram assistência médica por dor de cabeça possuem enxaqueca. Enxaqueca é herdada. Enxaqueca eu não pego enxaqueca, eu herdo. Minha família tem enxaqueca, tem casos de enxaqueca. E essa pessoa, essa criança, vai ter dor de cabeça no decorrer da vida. Antigamente, na minha geração, essas pessoas iam ter dor de cabeça quando entrassem para lá por entre 10 e 15 anos. Hoje em dia, essas crianças têm dor de cabeça bem pequenas, começam a ter muito pequenas. O motivo não foi a doença que piorou, não foi uma coisa que piorou na doença, e sim foi a nossa vida que transformou doenças que eram de adulto em doenças infantis. Quando eu era criança não tinha gastrite. Gastrite não era doença de criança. Hoje em dia é. Hoje em dia tratamos gastrite, os pediatras tratam muita gastrite em criança. E a enxaqueca também não era vista em crianças tão pequenas. Hoje em dia nós vemos em crianças muito pequenas. O motivo é que a enxaqueca ela é uma sensibilidade. Existe uma sensibilidade para um neurotransmissor que se chama serotonina, mas o que interessa é que existem algumas. O que faz o diagnóstico de enxaqueca? Os exames vêm normais. O que faz o diagnóstico de enxaqueca é você correlacionar. Essa criança não pode usar esse perfume que ela tem dor de cabeça. Quer dizer, a enxaqueca está relacionada a cheiros fortes. Essa criança não pode andar no sol que ela tem dor de cabeça, que tem a ver com claridade. E essa criança não pode comer chocolate que tem dor de cabeça, quer dizer, tem a ver com alimentos. Os cheiros fortes, claridades e alguns alimentos, principalmente os alimentos ricos em gordura, são fatores que desencadeiam a dor de cabeça nas pessoas com enxaqueca, nas crianças com enxaqueca também. Porém, criança não usa perfume forte. Criança não tem uma obrigatoriedade de ter que ir para um lugar no horário pré-determinado. Então, criança pequena não vai muito para o sol, não fica andando no sol numa alta claridade. Então, o grande vilão e o que mudou de uma geração para outra foi a alimentação. A nossa alimentação hoje é muito mais industrializada. Com o passar dos anos, nossa alimentação está sendo muito mais industrializada. E quanto mais industrializada, mais rica em gordura. Existe todo mundo falando que a alimentação é a base da saúde, e é a base da saúde realmente. Então, assim, os biscoitos recheados, eu acho engraçado, porque quando eu vou falar isso no consultório, os meninos olham para mim como se eu fosse uma dinossauro, mas eles não conseguem entender isso. Mas quando eu era criança, não tinha sanduicheira. Esse misto com essa crostazinha deliciosa, de uma manteiguinha torrada, que a gente passa de um lado para o outro, esse sanduíche a gente só comia na lanchonete. Eu não tinha em casa, então eu comia muito menos. A gente tinha um ferro que você colocava o pão e que você virava na boca do fogão. Então, com isso, ele não podia ter manteiga no pão, senão o pão pregava. Então, o teor de gordura do nosso sanduíche era muito menor.
Eu gostava de Nescau, gostava de achocolatado, mas o nosso achocolatado ficava no leite, ele ficava cinza. O de hoje em dia fica preto. O teor de cacau é muito maior. Ele é mais gostoso, mas ele tem um alto teor de gordura, porque o cacau é rico em gordura. E assim por diante. Pizza aqui em Fortaleza, tenho vergonha de falar uma coisa dessa, que eu não sou tão velha assim. Mas aqui em Fortaleza, quando eu era criança, a gente não podia pedir pizza em casa. A gente tinha que ir na pizzaria, não tinha delivery. Então é claro que eu comia muito menos pizza do que eu como hoje. Então, caso você tivesse uma predisposição genética para enxaqueca, quando você entrasse em contato com os fatores que desencadeavam a dor, você começaria a ter dor. Isso acontecia na sua pré-adolescência, quando você saía de casa. Enquanto você comesse dentro de casa, sua alimentação era muito mais saudável. Criança comia muita fruta, merenda de criança era bananada, era abacatada. Jantar de criança era sopa. Hoje em dia não. Hoje em dia o lanche de criança é um misto quente na sanduicheira com suco de laranja. É um pão de queijo industrializado. Raramente se faz pão de queijo em casa, se compra congelado. Então o que acontece? A nossa alimentação mudou, e mudou não para melhor, para pior. Então a gente tem que realmente repensar a nossa alimentação. E essas crianças que por acaso têm essa predisposição genética, elas precisam descobrir os seus gatilhos. Eu chamo de gatilho aquilo que aciona a sua dor, aquilo que faz você ter dor. Porque você terá que identificar para evitar. Existem pouquíssimas coisas que melhoram com a idade. Quando nós vamos ficando mais velhos, nós não temos grandes vantagens, realmente. Porém, temos pequenas vantagens. Então, quando nós, mais velhos, temos alguma coisa tipo assim, usamos um perfume, eu tenho aquele perfume deu dor de cabeça, rapidamente eu ligo. Se eu ficar com azia, eu disse, aquela tapioca me deu azia. É uma coisa rápida, a gente rapidamente liga ao acontecido com o fator que nos deu aquela dor. Isso é típico do adulto. A criança não sabe fazer isso. Ela só sabe que está com dor. Se você perguntar o que foi que você comeu, não sei. Ela nem lembra o que ela comeu. A criança não tem normalmente essa lembrança. Então, se aquele perfume deu dor de cabeça nela, ela vai continuar a usar o perfume e vai continuar te dizendo que está com dor de cabeça. Então, você, o pai, a mãe, quem está com a criança, tem que fazer um exercício para ver o que foi que aconteceu naquele dia, para que vocês consigam junto descobrir quais são os gatilhos da dor. Porque se você já fez os exames são normais, a dor de cabeça tem uma relação que você já encontrou com alguns fatores. Então você fez o diagnóstico de enxaqueca. A enxaqueca é feito o diagnóstico, é clínico. Então foi feito o diagnóstico de enxaqueca. Então agora você precisa identificar os gatilhos para evitar os gatilhos. Existe um tratamento para enxaqueca no uso de profiláticos, porém esse tratamento não leva à cura. Ele faz o controle de dores, porém nós temos que descobrir os gatilhos e retirar os gatilhos da mesma forma. Então assim, a enxaqueca é uma doença que não tem cura. Ela na verdade, ela é uma característica, uma sensibilidade própria de uma família que é levada aos seus descendentes. Então, por esse motivo, você precisa aprender a conviver. São pessoas que, não posso usar perfume forte, então você não usa perfume forte. Doutora, eu não posso comer um pastel de feira que me dá logo dor de cabeça, então você não come pastel de feira. Então, mas só que você tem que fazer isso pela criança, porque ela não vai reconhecer. Ela não reconhece esses fatores. E normalmente o grande vilão da criança é a alimentação. Porque a criança gosta de alimentos ricos em gordura, porque a gordura é que dá sabor. Então realmente a batata frita é gostosa, o pastel é gostoso, a pizza é gostosa, o sanduíche é gostoso. Então, e ele só pensa nisso, que é prazeroso. Então a mãe é que tem que perceber. Então a gente pede que anote os dias que tem dor de cabeça, para que a gente saiba a frequência da dor, que a pessoa perceba o que foi, tente fazer um exercício de
de memória com a criança, onde você foi, você comeu alguma coisa lá na casa da sua avó, você comeu alguma coisa na escola, para você começar a tentar reconhecer os gatilhos de dor. E assim você conseguir evitar, quer dizer, proibir o uso daquilo que foi reconhecido, para que a criança não sofra tanto de dor. E não ficar pulando, querendo que o neurologista te dê um outro diagnóstico, com uma pílula mágica que você toma e nunca mais vai ter dor de cabeça, nem seu filho terá. Isso não existe na enxaqueca. Gabriela entrou aqui e me perguntou se ela é confirmada com tomografia. Não. Na enxaqueca a tomografia é normal. Então o exame de imagem é normal, o eletroencefalograma é normal. Então a enxaqueca ela é confirmada pelas características da dor, pela ligação, pela sua relação com os fatores de risco. Os 3 maiores fatores de riscos: cheiro forte, claridade e alimentos ricos em gordura. Existem algumas pessoas que têm alimentos ácidos. Conheço uma ou outra pessoa que tem maracujá, tamarindo, caju, abacaxi. A incidência é menor. A grande maioria tem os alimentos ricos em gordura. E os alimentos ricos em gorduras são muito maiores na nossa dieta por causa dos industrializados atualmente. Existe uma quantidade pequena de pessoas que tem uma substância da casca da banana que se chama pectina. Então, por isso, a gente, como criança, pode gostar de banana, e você falou em banana, a gente pede que descasque a banana, tire aquele fiozinho branco, ali a pectina, e pegue uma faca e dê uma limpada, tirando a substância da casca que por acaso tenha ficado na banana, caso você suspeite que quando ele come alimentos com banana, ele tenha dor de cabeça, caso seja um alimento suspeito. Gabriela está perguntando se causa tontura. A enxaqueca é uma dor muito forte. As pessoas ligam muito dor de cabeça à vista, problemas de refração de vista, de óculos. O problema de óculos dá uma dor de cabeça de baixa intensidade, que não costuma levar o paciente à emergência. A enxaqueca não, é uma dor de cabeça de forte intensidade. Ela leva o paciente a pedir medicação. E a mãe dá remédio porque ele está realmente chorando de dor. E às vezes leva para a emergência. A enxaqueca pode ter náuseas e vômitos. Quando você tem as náuseas e vômitos, e se essa criança vomitar e a dor melhorar, é bem típico de enxaqueca. Pode ter tonturas, pode ter o aparecimento de luzes piscantes, algumas coisas luminosas na vista que a criança refere antes de iniciar a dor, ou então bem no início da dor, que são os escotomas visuais. Mas na criança não tem uma localização muito certa. Não precisa ser temporal, como as pessoas acham que a enxaqueca precisa ser bitemporal e latejante. Ela pode ser só de um lado, ela pode ser em qualquer localização. Também existe a ocorrência de um olho vermelho, ou então nariz entupido junto com a dor de cabeça, o que confunde um pouco. Na enxaqueca pode acontecer isso. Você tem ainda um nariz entupido, parecendo que está um pouco resfriado, e uma vermelhidão em um olho como se fosse uma conjuntivite. Então isso pode acontecer. E a tontura pode ser um dos sinais associados na enxaqueca. Então a enxaqueca é uma dor realmente forte, intensidade, com outros fatores, náuseas, vômitos, tontura, escotomas visuais, você pode ter formigamento, você pode ter alteração visual junto da dor. Então é uma patologia que merece tratamento e acompanhamento. Só que o neurologista vai avaliar, vai fazer o exame neurológico, vai descartar alterações, né? Porque a pessoa com enxaqueca tem um exame neurológico normal. Se for necessário, ele vai solicitar exames. Se ele achar necessário, ele solicita esses exames, mas na enxaqueca os exames vêm normais. Eles não diagnosticam a enxaqueca. A enxaqueca, o diagnóstico dela é pela característica da dor, pela relação, pelo tempo de dor, pelas características de dor.
Então, hoje eu demorei bem 1 hora num paciente que foi minha primeira paciente com enxaqueca, porque a mãe já tinha vindo de vários médicos, ela já tinha tomografia, ela já tinha vários eletros, mas ela não se convencia. Ela não se convencia que aquela dor podia ser enxaqueca. Doutora, mas é uma dor muito forte, não pode ser enxaqueca. Mas a enxaqueca é uma dor muito forte. Por isso é enxaqueca. Você já tem um exame de imagem que já te excluiu, já te descartou outras patologias. Então, a enxaqueca é realmente uma dor muito forte, onde a criança sofre bastante. Mas ela já percebeu que quando ela tem a claridade da dor. E o que foi que ela fez? Nada. Então, a claridade vai continuar. Então, as pessoas que têm enxaqueca devem procurar andar na rua usando um boné, uma viseira que faça sombra. Se for óculos escuro, tem que ser um óculos escuro de muito boa qualidade, porque a lente tem que ser de muito boa qualidade. Lente de má qualidade também dá dor de cabeça. Então não vai adiantar, não é óculos de camelô, é óculos de ótica e um óculos mais caro, por isso que o boné e a viseira saem mais barato. Então, se você já sabe que a claridade te dá dor e você vai para a claridade, você tem dor. Você não fez nada. Então, assim, na sala de aula, procurar local que a claridade está menor. Se você estiver embaixo de uma luz que está o tempo todo incomodando e você vai ficar 4, 5 horas na sala de aula sobre essa luz, você vai ficar com dor de cabeça. E você vai dizer que é vista. E, na verdade, é a sua fotofobia que causa dor, sua dor de enxaqueca. Os remédios controlados podem dar dor de cabeça? Existem alguns remédios, não gosto desse nome controlados, existem todos os remédios, têm nas suas bulas os seus efeitos colaterais possíveis. Entre eles, dor de cabeça é comum em vários medicamentos, não só nos controlados. Em vários medicamentos, dor de cabeça pode ser um efeito colateral. Com certeza, doutor, eu fico 3 dias com dor. As enxaquecas, quando a pessoa vai ficando adulta, que não foi bem tratada e que não reconheceu, ela tem uma tendência a fazer uma dor de cabeça cada vez mais prolongada. Por isso, a importância mesmo no adulto de reconhecer os seus pontos de gatilho. Então, as gorduras hidrogenadas que estão dentro dos alimentos industrializados são comuns. O sorvete cremoso tem gordura. Então, ele pode ser um fator de risco. Você tem que reconhecer para você poder evitar. Se tem uma coisa que te dá dor de cabeça, ela te dá dor de cabeça. Toda vida que você comer, toda vida que você entrar em contato, você vai ter dor de cabeça. Então, é melhor você reconhecer para você poder evitá-la. Entendeu? Eu acho que por esse tema está bom o que eu falei. Quem tiver dúvida, vai colocando aí. Vai colocando que durante a semana eu vou respondendo. Quem achou válido, acha que a informação é válida, que vale a pena passar adiante, por favor, compartilhem. Compartilhem porque eu chego a um número maior de pessoas que necessitam dessas informações. E eu espero vocês na próxima quinta-feira, onde, embora seja Semana Santa, se eu ainda estiver em Fortaleza, eu vou tentar fazer a live. Se não, uma boa Páscoa para todos. Um beijo!